Quantos cristãos entregando os pontos, se deixando ser dominados, vencidos, paralisados, por não saber como agir e combater o bom combate. Nós precisamos entender que nós temos um inimigo, que ele é real, independente de eu entender ou não, ele está ativo. Independente de eu gostar ou não sobre o assunto, eu faço parte dessa guerra. Então, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo, nós precisamos entender que sim, a batalha espiritual ela é real e nós fazemos parte dessa guerra, querendo ou não, gostando ou não. Então, ou você aprende a bater, ou você vai aprender, ou você vai ser obrigado a apanhar, ou você aprende a entrar no terreno do inimigo e tomar de volta aquilo que o inimigo ele saqueou e roubou, ou você vai continuar aí debaixo de um espírito de autocomiseração, de perda, e muitas vezes aceitando isso, estando na passividade, aceitando como se fosse algo normal e comum, né? Nos tornando religiosos e aprendendo, né? E aceitando, né? Que tudo bem, você tá na igreja, você vai para a igreja, você tem um ministério, mas você está sendo roubado, saqueado, sua vida não vai para frente, não anda, não flui. Tudo bem, isso faz parte. Não faz parte. Nós precisamos entender que nós somos agentes de Deus, nós somos embaixadores, somos soldados e nós precisamos combater, guerrear. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a importância do bom combate, sobre chaves espirituais importantes para você prevalecer e vencer na batalha espiritual. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é essa, ajudar você a se restaurar espiritualmente. Por isso eu estou aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, na hora do valente, para trazer ferramentas, conhecimento que vão levar a você a um nível de ruptura espiritual, de avanço, amém? A fim de que você possa alcançar a vida plena prometida para os filhos de Deus. Então, se você me acompanha já aqui, você conhece esse conteúdo, faça essa obra junto comigo, compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, a fim de que eles também possam ser alcançados e abençoados através desse conteúdo, ok? E você também pode tornar ele mais relevante, fazendo com que o YouTube e o Instagram venha entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas, alcançando mais vidas, deixando aí o seu like, comece a curtir esse conteúdo, você torna ele dessa forma um conteúdo relevante aqui nas redes sociais, tá bom? E me ajuda nessa obra, nessa missão de trazer aí entendimento, conhecimento, uma palavra revelada para muitas pessoas que estão nesse momento debaixo de guerras, de batalhas, e que não sabem mais o que fazer e como agir mediante ao nível de ataque, de batalha que tem sofrido. Gente, Satanás, ele é o nosso opositor, o nosso inimigo, né? E ele caminha de uma forma organizada. Os céus, ele é uma instituição, né? É um reino, né? Existe o reino dos céus e o reino das trevas. Então, assim como nos céus existe uma organização onde Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é supremo e ele está no seu trono, governando a tudo e a todos, mas ele tem ali, né, seres, né, que estão ali para ajudá-lo, arcanjos, serafins, querubins, anjos, e que estão ali, cada um está dentro de uma função, dentro de uma ordem hierárquica. Também no inferno é assim, tá bom? O inferno é muito bem organizado. Então, todo cristão deve ter o conhecimento desse ecossistema, né? Desse sistema a qual
o mundo das trevas, né? O reino de Satanás, ele caminha, né? Então nós precisamos ser soldados ativos, nós precisamos compreender sobre o mundo espiritual para que a gente possa caminhar e prevalecer, amém? Porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos prevalecer em todas as coisas. Então, como soldados, nós precisamos estar preparados, equipados para o bom combate, para lutar espiritualmente. Quantos cristãos têm sido preparados nesse tempo? Têm sido treinados nesse tempo. Tem muitos cristãos que não sabem destruir uma fortaleza espiritual, não sabem resistir a Satanás, não sabem entrar em uma batalha espiritual. E tudo isso se aprende aonde? Na palavra de Deus, se aprende ouvindo a palavra de Deus, se aprende através de prática, através de experiência, se aprende através de mentores, pessoas que são experientes na batalha espiritual e que vão poder compartilhar as suas experiências e te ensinar. Mas uma coisa nós não podemos fazer, ficar passivos e ficar apanhando, sendo golpeados pelas trevas, ok? Então nós precisamos combater. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz que as armas com as quais lutamos não são carnais, pelo contrário, elas são poderosas em Cristo Jesus para nós destruirmos e aniquilarmos tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós precisamos destruir toda fortaleza, nós precisamos nos levantar contra esses principados e potestades, contra essas hostes espirituais da maldade que estão atuando nas regiões celestiais. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós somos soldados de Cristo e nós devemos adquirir conhecimento, devemos estar equipados e preparados, devemos ter musculatura espiritual equipada. Gente, você imagina, você vai tentar correr, né, de um ladrão na rua, mas você não tem fôlego, porque você não está preparado, você não está equipado, você não está condicionado, né, porque você não faz, você está sedentário, você não corre, você não caminha, então o diabo te pega logo, né? Por quê? Porque você não tem força para correr. E assim somos nós espiritualmente, né? Um sedentarismo espiritual, uma passividade espiritual. Nós precisamos de musculatura espiritual, de equipação, de preparo, de treinamento, para que a gente possa combater o bom combate. E assim como o apóstolo Paulo encerrar a sua carreira guardando a fé. Quantos começam a sua carreira, começam a guerrear pela sua casa, pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, e eles esmurecem no meio do caminho, eles terminam, eles não conseguem concluir a carreira, desistem do chamado, desistem da sua casa, desistem do seu casamento, desistem do seu ministério. Por quê? Porque se deixaram vencer, se deixaram dominar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele vai instruir o seu filho na fé, Timóteo. Ele fala assim: olha, você recebeu dons, talentos que foram impartidos pela sua vida, você tem um chamado da parte de Deus, então milite nesse chamado, milite na boa militância, ou seja, lute, batalhe, amém, guerreie, mas não retroceda em hipótese alguma. Não existe a palavra retrocesso para o cristão. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, Deus não tem prazer naqueles que recuam. Então eu já libero uma palavra profética sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você que estava pensando em retroceder, em paralisar, você que chegou aqui porque o Espírito de Deus te trouxe até aqui e você estava pensando já em chutar o pau da barraca, dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, pensando em desistir daquilo que Deus entregou para você, que Deus confiou a você. Eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento, esse sentimento, esse desejo, essa vontade que não estão de acordo
com a vontade de Deus. Você precisa viver no centro da vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Oh, narabashou e naramanarai. Então, querido, nós precisamos tomar a armadura espiritual para combater o bom combate, para que a gente possa estar firmes e a gente venha resistir às ciladas de Satanás. A palavra cilada no grego, metodeia, significa seguir de perto, por um método específico, um plano acertado. Satanás tem um plano para destruir a sua vida, sua casa, seu ministério, sua família, seu filho, seu casamento. Ele tem plano, ele articula. A palavra de Deus vai dizer que ele está ao nosso derredor buscando oportunidade para nos estragar, gente. Então ele vem usando fraude, usando malandragem, usando astúcia. Ele sempre usa métodos e a gente precisa estar apto, ou seja, quando você conhece esses métodos, quando você conhece esses esquemas, você não cai com tanta facilidade. Gente, às vezes a gente conhecendo, Satanás consegue ainda assim nos enganar, mas quando você conhece, você consegue perceber o seu plano de atuação, você consegue perceber o seu ardil, você consegue perceber aquilo que está chegando e se aproximando. Então você reage, você se posiciona, você luta, você combate, você resiste. E aí o diabo, ele bate em retirada. Mas quando você não conhece esse método, meu Deus, o inimigo vem e quando você vai ver, pronto, a arruaça já foi feita, muitas coisas já foram roubadas, muitas outras já foram destruídas. Por quê? Porque você não percebeu. Então, a gente precisa entender que ele tem um plano para nos destruir nossa casa, nossa família. E a gente precisa o quê? Caminhar preparados, né? A gente precisa estar preparado para poder resistir. Quando você sabe que você está, por exemplo, caminhando num lugar que é perigoso, o que você faz, gente? Você anda distraído? Não, você anda com a sua bolsa debaixo do braço, você segura assim com a mão, você não dá mole com o seu aparelho celular, não é isso? Por quê? Porque você sabe que ali tem um ladrão. Agora, quando você está num ambiente onde você, por exemplo, na igreja, você fica prestando atenção na sua bolsa? Não. Por quê? Porque você está num ambiente que você julga que é seguro. Então você fica à vontade, você larga as coisas de qualquer jeito. Quando você está na tua casa, você bota lá a sua carteira em qualquer canto. Por quê? Porque você se sente seguro, você está num ambiente seguro. Então, quando você conhece os métodos de Satanás, quando você conhece os esquemas de Satanás, você entra nessa torre de vigia, você entra nesse lugar de vigilância e você não fica mais estando vulnerável, né, aos seus ataques, e você consegue dessa forma resistir, e você não vai ser mais saqueado, você não vai ser mais roubado, você não vai ser mais atacado, ao contrário, você vai conseguir derrubar o inimigo. Meu pai, essa é uma das chaves de você estar no oculto do tabernáculo do Altíssimo. Quando você está nesse lugar, lá no Salmo 91, que vai dizer que nós estamos guardados no oculto do tabernáculo, o que acontece ali? Dentro desse oculto, você consegue ver teu inimigo, mas ele não consegue te ver. Mas por que Deus permite que a gente veja? Porque Deus poderia, eu te coloco dentro do tabernáculo, eu estou te protegendo, eu estou te guardando do teu inimigo, então você não precisa mais se preocupar, você não precisa ver o teu inimigo, você nem precisa pensar que ele não existe, não. Deus te coloca ali, ele te traz um muro de proteção, ele te traz uma proteção, mas ele manda você ver, ele manda você ser astuto, ele manda você ser vigilante, porque ele sabe que o inimigo vai tentar te roubar desse lugar, te colocar em lugares vulneráveis, ele vai tentar abalar você. Então, por isso nós precisamos batalhar e combater o bom combate. Primeiro passo, nós precisamos batalhar em nosso favor. Batalhar contra as trevas em nosso favor. Nós precisamos batalhar em prol da nossa libertação pessoal, porque Deus não vai fazer nada, absolutamente nada, através de você que não tenha feito em você primeiro. Então você precisa aprender a enfrentar o teu opositor, o inimigo da tua alma, a nível da libertação pessoal, enfrentar e vencer a batalha nível solo,
aonde os demônios, eles estão agindo para seduzir, para te prender no vício, para te prender nos desvios de caráter, para te prender na falta de perdão, enfim, para te prender em laços de alma, para te prender em várias formas, de vários meios. Então a gente precisa enfrentar o inimigo da nossa alma, amém? Nós precisamos enfrentar e batalhar e não recuar. Muitas pessoas começam a batalha e recuam. Nós precisamos ser firmes e constantes, e o objetivo dessa luta é nos libertar a nós mesmos, porque uma vez que a gente se liberta, a gente vai ter condição espiritual de libertar a nossa casa, de ser um agente de Deus para nossa família, para nossa linhagem geracional. Então, é necessário uma libertação. Pastora, todo mundo precisa passar por libertação? Gente, eu não conheci até hoje nenhum cristão que não precisasse de libertação. Até mesmo pessoas que cresceram no lar cristão, muitas das vezes, em algum momento da sua vida, se contaminaram de alguma forma. Agora você imagine pessoas como eu, que não nasceram no lar cristão e se converteram já depois de adulto e que passaram por tantas coisas, né? Talvez você tenha passado pelo espiritismo, pela macumba, por seitas, pela prostituição, pela imoralidade sexual, meu Deus, pela idolatria, tantas coisas. Tudo isso foi elos, foi laços, foi vínculos, foram pactos estabelecidos com as trevas. Então, sim, nós precisamos de libertação. Libertação é para crente, libertação é o pão dos filhos. Então, a libertação, o que é a libertação? É o processo de santificação do cristão. Então, todos nós recebemos um nível de contaminação e agora nós precisamos o quê? Sermos restaurados para a glória do Senhor Jesus. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso com batalha espiritual. Amém? Nós fazemos um exame, fechamos as portas e nós, na batalha espiritual, nós enfrentamos o nosso opositor. Nós declaramos guerra santa e nós ordenamos que eles saiam no nome poderoso de Jesus. Isso é batalha, não é só expulsão de demônio, né? É reposicionamento no mundo espiritual, é fechar as brechas e assumir a sua autoridade espiritual. Então sim, nós temos que dar voz de comando para os demônios. A autoridade espiritual, ela deve ser praticada e não só recebida. A batalha espiritual, ela deve ser anunciada. Então a gente dá uma voz de comando e a gente ordena que os demônios que estão ali assaltando, roubando, eles batam em retirada, eles saiam, né? Existe muita guerra espiritual, batalha espiritual na nossa mente. A nossa mente é o maior campo de batalha. O inimigo vem com setas, dardos inflamados. O que é isso? Pensamentos, sentimentos, desejos, vontade. Então o inimigo, ele pode vir e falar assim, olha... E detalhe, né? O demônio sempre vai falar na primeira pessoa. E você vai vir aquele pensamento, você vai dizer, ai, meu pastor não gosta de mim, nem se importa comigo, não me procura, nunca orou por mim, nunca me telefonou pra mim. Mas tá vendo pra fulano, ó, ele vive procurando, ele vive junto, mas pra mim nunca ligou, ele não se importa comigo. Ah, quer saber de uma coisa? Acho que vou sair dessa igreja, também não quero mais saber de igreja. O inimigo, ele vai falar pra que você, pra que você aceite essas palavras como se fossem tua, porque uma vez que ela tá no primeira pessoa e você aceita esse pensamento, meu Deus, ele vai virar o quê? Uma fortaleza, e os demônios vão conseguir sitiar a sua mente, ganhando ali um espaço na sua mente. Se o demônio conseguir ganhar a mente, gente, se ele conseguiu ganhar a guerra. Então a gente precisa o quê? Ser ativo nisso, a gente precisa entender isso. O diabo, ele vai tentar plantar sementes de rancor, de ódio, de indiferença, de intriga, de confusão, de ciúmes no nosso coração. Então, os demônios, eles são mentirosos, eles são malignos, eles são astutos, tá bom? E a nossa mente precisa estar controlada, precisa estar protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, eu preciso desligar os meus pensamentos dessa influência maligna, ordenando com alta voz. Tem muitas pessoas que aceitam isso e aí depois dizem
desenvolve doenças psicossomáticas, desenvolve vários tipos de transtorno. Por quê? Porque simplesmente aceitaram esses maus pensamentos como se fossem seus. Então, gente, um pensamento contrário não é pecado, mas se você aceitar ele, você alimentar ele, ele vai se tornar um pecado. Então a gente tem que ordenar, declarando no nome de Jesus Cristo: Satanás, eu te rejeito, eu cancelo esse pensamento na minha mente, eu te resisto, Satanás, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu sei que meu pastor é uma bênção e ele me ama no amor de Cristo Jesus, e eu renego esse pensamento sobre a minha vida. Você tem que verbalizar isso. Você tem que verbalizar no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Ordenando, dando voz de comando: Satanás, sai da minha mente agora em nome de Jesus. Tá entendendo? É assim que você ganha e você vence a batalha espiritual profeticamente. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Os demônios têm que ser ordenados, eles são teimosos, eles não vão querer sair se você não ordenar. Então eles vão tentar te resistir. Então você precisa dar voz comando, assumir a autoridade espiritual, resistir até que você tenha a paz de Cristo em você. Existem batalhas que você vence rápido, mas existem batalhas que elas são mais fortes, mais intensas, mais independentes do nível de batalha. O tanto quanto você tem que batalhar não importa. O importante é que você continue perseverando na batalha, resistindo o diabo, dando voz comando para ele, e ele vai ter que fugir de você. Amém? Então peça a Deus que ajude você, para que você possa reconhecer aonde e como que os demônios entraram, acessaram e estão dando uma base legal na sua vida, para que você possa se arrepender e expulsar, ordenar que eles saiam da sua vida, da sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Existem casos que sim, é muito necessário e importante a pessoa buscar uma ajuda espiritual. Pastora, eu tive uma vida profunda na imoralidade sexual. Me prostituí, tinha uma vida de imoralidade, tive muitos parceiros sexuais. Então você precisa de ajuda, você precisa passar por um processo de libertação espiritual. Pastor, eu tive um envolvimento com o ocultismo, dei comida lá para os demônios, raspei cabeça, eu fiz pacto, eu pedi favores, eu fiz vínculos. Então você precisa de libertação. Pastora, na minha linhagem as pessoas tinham uma veneração terrível, elas tinham altares, então você precisa de libertação, né? Pastora, fiz aborto, entreguei sangue ali para Moloque, então você precisa de libertação. E aí você vai precisar de pessoas que vão te ajudar dentro desse processo de libertação espiritual. Porque dependendo do caso, do nível de opressão maligna, né, a autolibertação não vai ser o suficiente. Então você vai precisar de alguém de autoridade para impartir sobre a sua vida, para guerrear, para ordenar que esses demônios eles saiam. Então, meu conselho para você busque alguém que tenha autoridade nessa área. Busque uma igreja, né, que atue no ministério de libertação. Busque um mentor que esteja te ajudando, te auxiliando no seu processo de libertação espiritual. Ok? Pastor, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém. Ore ao Senhor que o Espírito Santo de Deus ele vai providenciar para você e vai dirigir você. Amém? Ele é aquele que nos liberta, que nos restaura, e ele nos conduz aos lugares que nós temos que chegar. Amém? Então toda igreja local, gente, precisa ter um ministério de libertação. Quantas pessoas me procuram, né? São mais de 14 anos trabalhando no ministério de libertação. Pastora, me ajuda. Eu não tenho ajuda, eu não consigo ajuda aqui, eu nunca ouvi falar dessas coisas que a senhora fala na minha cidade, na minha igreja, não se trata sobre isso, né? Então pessoas que estão aí precisando realmente de socorro espiritual, que têm sido vítimas espirituais das trevas e que não conseguem socorro e ajuda espiritual. Por isso é muito importante que essa ajuda comece por você. Meu Deus, você entende a necessidade, você
você se tornar um guerreiro espiritual, um libertador, você buscar pela sua libertação espiritual. Então passe você por libertação espiritual, porque se você hoje está numa igreja que não atua no ministério de libertação, que as pessoas ali são leigas acerca desse assunto, então, e Deus está te trazendo a conhecer, meu Deus, é porque Deus quer fazer isso através de você, Ele quer fazer em você, foi assim que Deus fez em mim, amém? Eu entendi que mesmo sendo cristã e mesmo já até sendo ministra do evangelho, existia áreas na minha vida que não rompiam, que estavam bloqueadas. Então o que eu fiz? Eu fui buscar pessoas que tinham autoridade espiritual nessa área para ministrar sobre a minha vida, para que eu pudesse passar e me submeter para um tempo de libertação e de cura. Então depois que eu fui curada e liberta, eu reuni o meu ministério, eu tratei o meu ministério, eu ministrei e eu continuo ministrando, porque é assim que Deus faz, é a multiplicação do pão. Então você precisa se levantar como libertador, como guerreiro espiritual da sua casa, da sua igreja, amém, da sua cidade, amém. É tão importante isso, irmãos. Jesus Cristo, Ele realizou todos os seus ministérios, amém, e Ele mandou a igreja continuar a realizar. Ele curou os enfermos, Ele libertou aqueles que estavam oprimidos, amém. Então é necessário que nós também venhamos fluir nisso, amém. Você pode começar com a autolibertação, mas se você perceber que você está dentro de um nível de opressão, de perseguição espiritual muito profunda, busque ajuda espiritual, amém? Busque ajuda, comece a se consagrar para isso, tá bom? É muito importante. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a herança que Deus tem para você, amém? Você precisa tomá-la, a força. O reino de Deus se toma a força. Então depois que eu venço a luta e a batalha espiritual por mim mesmo, agora eu vou começar a batalhar pela minha casa, pela minha família, porque aquele que não cuida bem da sua casa não pode, não é digno de cuidar da igreja do Senhor. Então não adianta eu querer me tornar um libertador para ir lá para minha igreja, para libertar as pessoas, e o meu cônjuge está aprisionado e os meus filhos estão aprisionados. O que eu faço? Eu começo a me posicionar no mundo espiritual em favor da minha casa, da minha família. Meu Deus, quantos lares cristãos que estão passando por tantos problemas, né? Cheio de contenda, de divisão, de confusão, de divórcios, pais contra filhos, filhos contra pais, né? Pessoas que estão ali sofrendo, né? Debaixo de ciclos de maldições que ficam se repetindo, de vício, de destruição, e dentro da igreja, Satanás bagunçando esses lares. Nós precisamos ser um agente de Deus e paralisar, não ser mais passivo a isso. Como que eu vou agir uma vez que eu fui liberto? Como que eu vou agir agora, pastora, pela libertação da minha família? O meu cônjuge ainda não é liberto, ele bebe, se prostitui, os meus filhos estão perdidos, pastora, o que eu faço? Como que eu faço? Eu tô cansado já, eu oro há anos pela libertação deles e nada acontece, porque, querido, combater não é orar, oração é relacionamento. Quando você ora, você conversa com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. A oração é crucial, é importante para o nosso desenvolvimento e amadurecimento cristão, nosso fortalecimento. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Mas o que é combate? No combate você não fala com Deus. No combate você fala com Satanás. Você usa você dá comando, você usa a sua autoridade espiritual. Nós precisamos batalhar, nós precisamos combater. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século os cegou, os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então essas pessoas da nossa família estão o quê? Encegueiradas.
elas estão encegueiradas por quem? Por Satanás, pelo inimigo da nossa alma. E nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos guerrear em favor da nossa casa. Amém? Deus nos deu poder e autoridade. Tem muito cristão aí que está orando há anos pela sua família e não tem resposta da oração. Oh, na rabachou, na rabanai. Por quê? Porque está pedindo para Deus aquilo que Deus já deu. Está clamando para Deus para aquilo que Deus já entregou. Deus já entregou, irmão. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que você precisa fazer agora? Assumir o seu lugar, o seu posicionamento de líder espiritual, de autoridade espiritual e ordenar que Satanás bata em retirada da sua casa. Isso é batalha espiritual. Agora é claro, né, que a gente sabe que existem caixas de demônio que só saem com oração e com jejum. Isso vai exigir renúncia, dedicação, né, consagração espiritual, mas Deus nos deu poder para a gente derrubar todos os esquemas de Satanás contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Então sim, nós temos que fazer combate espiritual, amém? Nós precisamos aprender a lutar em favor da nossa casa, da nossa família, ordenar que os demônios eles saiam. Então você está vendo conflito, está vendo dor, está vendo problema, o que você está vendo? Ao invés de você ficar lá chorando, Senhor, liberta meu filho do vício, da maconha, você tem que ordenar, espírito da maconha, eu te ordeno em nome de Jesus, você vai bater em retirada, o meu filho é do Senhor, ele já foi reivindicado, ele é fruto do meu ventre, e o fruto do meu ventre é presente, é galardão. Eu te proíbo de você permanecer na vida dele. Espírito da maconha, vai sair agora. Você vai bater em retirada, espírito humano. Eu te ordeno agora no nome poderoso de Jesus. Agora, por que a gente não tem essa autoridade? Porque a gente precisa vencer a guerra no primeiro nível, porque a gente ainda não foi liberto, não foi restaurado. Então tudo começa em nós, amém? Para que a gente possa exercitar a autoridade espiritual que Deus nos deu, amém? Para que a gente possa ajudar essas pessoas, porque essas pessoas estão cegas espiritualmente, elas estão amarradas espiritualmente. Então a gente ordena a Satanás que solte essas vidas, no nome poderoso de Jesus. Profeticamente a gente ordena que a gente toma eles da mão de Satanás. Em nome de Jesus, a gente ordena. E o que acontece com a guerra espiritual, gente? É fato que com a batalha espiritual não significa que a pessoa ela vai se converter automaticamente, sabe? Às vezes o resultado é muito rápido. Por quê? Porque isso envolve muitas questões, o livre-arbítrio. Mas uma coisa vai acontecer, você está combatendo aquele demônio que está ali. Aquele demônio que está ali, ele está manipulando a vida daquela pessoa, para que aquela pessoa não aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A luta, ela é espiritual, né? O diabo, ele está tomando controle, ele está tomando a vontade daquela pessoa. Então, quando eu amarro aquele poder demoníaco, quando você faz batalha espiritual, não significa que aquele demônio está saindo, que ele foi embora, que ele abandonou a vida daquela pessoa, porque se ela tá dando base legal, se ela ainda tá lá usando a maconha, se ele tá bebendo, se ele tá se prostituindo, aquele demônio tá ficando lá, mas ele ainda tá lá. Mas o que acontece? Você começa a enfraquecer o seu poder de atuação através da batalha espiritual, gente. Tem um texto que eu amo, esse texto que fala sobre Rispa. Os filhos dela, por causa de erro, né? Não por culpa dela, nem por culpa dos meninos, mas porque foi quebrado um pacto, um acordo, né? Ali foi pedido filhos de Saul para serem mortos, para cessar ali uma praga que estava acontecendo. E os filhos de Rispa é morto. E eles são colocados ali, sem um sepultamento, sem dignidade, sem honra, sem nada. Aquela mulher, meu Deus, ela acampa naquele território, ela acampa naquele arraial. E ela fica ali dia e noite velando por aqueles corpos.
impedindo que os abutres venham comer aqueles corpos, impedindo, Renarabachou e Narabanai, oh meu Deus, que os bichos, que os animais ferozes, eles viessem ali pegar aqueles corpos. Quando a notícia chega no ouvido do rei Davi, ele manda pegar aqueles corpos e dá um sepultamento. Meu Deus, esse texto fala muito, fala de batalha espiritual, irmão. Shecatarabachou, de Deus devolvendo a honra, Deus devolvendo, Shecatarabachou e Narabanai, meu Deus amado, o lugar que é nosso, Remanarabachou, através da batalha espiritual. Todo mundo ali talvez já tinha desistido, já tinha entregado os mortos, já tinha entregado os pontos. Como muitas das vezes a gente faz assim, a gente entrega os pontos, irmãos, a gente desiste. Mas aquela mulher estava ali, ó, guerreando. Então, ainda que pareça que está morto, ainda que pareça que não tem jeito, ainda que pareça que está perdido, não desiste. Eu estou sendo uma voz de Deus, uma boca profética para muitas pessoas aqui, Renarabachou, que estava a um ponto de largar tudo, de entregar o ponto. Chequepequetarai, Deus te trouxe hoje aqui para dizer em nome de Jesus, não desista, Chacatarabachai, continua guerreando, lutando, batalhando, mas você vai batalhar agora da maneira certa, Narabachou e Naramanai, em nome de Jesus. Você pode, aí tudo bem, tem um lixo lá na tua casa, aí as moscas estão lá, você tá comendo, tem mosca lá, você vai deixar a mosca ficar pousando no teu prato? Não, o que você vai fazer? Você vai ficar chotando ela. Pode ser que ela volte, mas continue chotando. Não permita que ela pouse. É isso que vai acontecer quando tem alguém da nossa linhagem que está ali, o nosso filho, o nosso cônjuge está cometendo pecado. Você vai ver mosca, toda hora vai estar ali. Você vai precisar combater constantemente, mas você vai combatendo, expulsando os demônios, amarrando eles. Eles vão ficar inativos, enfraquecidos, e a vontade dessa pessoa será liberada para que ela possa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então você faz isso tudo em voz alta, você dá voz de comando aos demônios em voz alta, mas toma muito cuidado para você não ferir a outra pessoa que está ali, né? Porque você não vai, imagina, um marido que chega em casa demoniado, aí você chega na frente dele e fala assim, eu amarro esses capeta todo aí em nome de Jesus, é pilintra, vai embora. O homem vai ficar doido, vai ficar com raiva, né? Vai ter mais confusão. Então a gente tem que ter sabedoria. Você vai amarrar isso no momento que ele não estiver em casa, amém? Quando tiver, você vai amarrar baixinho, porque os demônios têm uma audição muito apurada, você não precisa gritar para que eles possam ouvir. Você vai usar a autoridade espiritual, amém? Então, queridos, isso são princípios poderosos para você vencer a batalha espiritual. Existem, aí quando você vence a sua batalha espiritual, quando você vence a batalha da sua casa, você está apto para batalhar e guerrear pela tua igreja. Sim, existem principados que atuam na igreja para enfraquecer, para desviar, para quebrar, para gerar rebelião, divisão, contenda, né? Então, assim, cada igreja tem ali um príncipe, um principado que está operante nessa igreja e está batalhando. Ele pode estar enfraquecido, inoperante por causa da igreja que tem ali guerreiros espirituais batalhando, mas se parar de batalhar, ele volta a atuar. Então, a gente consegue identificar que principado é esse através de revelação, né? O Espírito Santo de Deus, através de oração, ele acaba revelando, tá bom? Mas a gente também pode identificar através do tipo de ataque que essa igreja tem sofrido. Por exemplo, existem igrejas que vivem sofrendo com contenda, um contra o outro, né? Então, quem é que tá agindo ali? É um principado do orgulho, é Leviatã que tá atuando ali, né? Então, assim, uma igreja que, por exemplo, é muito prisioneira nas doutrinas, né? Doutrinas humanas, né? Muito religiosa. Então, quem é que está agindo ali? É um principado, é Beelzebul que está agindo ali naquela igreja, né? Então, a gente precisa identificar qual é o principado que está agindo para a gente fazer batalha espiritual. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por
obedecer a espíritos enganadores e ensino dos demônios. Então o diabo ele vem para gerar confusão e conflito, né? Dentro da igreja, quantas pessoas perdidas, gente, dentro da igreja. E a igreja acaba se desviando do propósito, do princípio, né? Dividindo, não sendo guiada e governada por Cristo, que é o cabeça, né? Quantas igrejas, né, caminhando no mundanismo, no materialismo, né, no formalismo. Então tudo isso são atuações demoníacas. A palavra de Deus vai dizer lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Deus está suscitando e nos levantando a batalhar, meu Deus, a guerrear contra a escuridão das trevas, nos chamando de volta ao lugar de arrependimento, ao lugar de súplica. É isso que vai fazer o ministério de libertação. Joel 2,12 vai dizer assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com Jesus, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Converteis o vosso coração ao vosso Deus. Então não adianta querer, por exemplo, batalhar contra esses principados, gente, de qualquer forma. Eu sempre costumo falar sobre isso, né? Antigamente tinha uma musiquinha, né? Que a gente quase não canta mais, mas ela se tornou muito famosa. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Não é assim? Então, de fato, Deus nos deu autoridade e poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Mas os nossos pés precisam estar santificados. Nós precisamos estar com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito. Então primeiro eu passo pelo processo de libertação espiritual. Amém? E aí depois nós vamos nos levantar como igreja vitoriosa, a qual as portas do inferno não prevalecerão. Oh, não vai prevalecer, irmão. Amém? Porque nós seremos a igreja vitoriosa. Amém? A gente tem poder, sim. Deus nos deu poder para apagar as vozes e a operação desses principados e potestades. Amém? Deus, querido, nos deu armas espirituais. Nós precisamos estar blindados, armados, preparados, amém? E recusar todo engodo, toda mentira, toda cilada. A igreja, ela tem que ser resposta para essa sociedade. A igreja tem que ser resposta. A igreja tem que ser vitoriosa. A igreja tem que ser poderosa. Fluir nos dons, fluir no poder do Espírito Santo. Ser liberta, ser curada, ser restaurada. Essa é a vontade de Deus. Amém? Para que a gente possa combater contra esses poderes das trevas numa luta espiritual, usando a autoridade espiritual. Sabe o que vai acontecer? Quando isso acontece, começa a acontecer um reavivamento. Almas são entregues, almas se rendem ao Senhor. Oh, narabachou, os corações que estavam petrificados começam a ser amolecidos, há um nível de convencimento de pecado. Meu Deus amado, começa a ter um realinhamento, um ajuste, e a igreja se torna forte e poderosa. Oh, meu Deus, essa é a vontade de Deus para sua vida, tá bom? E se você quer aprender como batalhar, como guerrear, venha estar comigo na comunidade dos valentes. Aqui na hora do valente, eu dou aqui para vocês alguns fundamentos, algumas chaves, que não dá tempo da gente se aprofundar. Por exemplo, cada fundamento desse, eu poderia estar me aprofundando em um tema aí de um seminário, de uma conferência, amém? E não dá tempo da gente falar e nem dá para entregar e revelar tudo aqui. Então, se você tem esse apetite espiritual, se você entende que você precisa, você foi levantado na sua casa, Deus está te levantando para você ser um guerreiro espiritual. Cada cristão, todo cristão precisa ser um guerreiro, um soldado espiritual. Então venha aprender a mergulhar, amém? A se equipar, a ser treinado. E é isso que nós fazemos na comunidade dos valentes. Na comunidade dos valentes nós
estamos sendo equipados para combater o bom combate, para descortinar o império das trevas. Nós nos reunimos toda segunda-feira, às 20 horas, ao vivo. E ali dentro da Comunidade dos Valentes, você tem um acervo de mensagem. Um acervo, gente. É uma biblioteca espiritual da teologia da libertação espiritual. Tudo que você precisar, você vai lá, tem lá um acervo de mensagens, de ministração, que você vai ouvir e você vai crescer espiritualmente de uma maneira poderosa, tá bom? Então eu quero convidar você a estar comigo na Comunidade dos Valentes. Se você deseja ser um valente de Deus, amém, ser equipado, coloque aí no chat, eu quero, ok? E você vai receber o link de acesso para que você possa se matricular na Comunidade dos Valentes. Gente, a assinatura anual da Comunidade dos Valentes é R$ 497, mas nós estamos agora, nesse momento, não sei quanto tempo vai durar, já estamos dentro dessa campanha aí para abençoar e levantar, com o propósito de levantar um exército de guerreiro espiritual. Então você vai entrar agora na Comunidade dos Valentes, se você entrar agora, por uma assinatura mensal de R$ 14,90, que é um valor simbólico realmente para gerar um comprometimento no seu coração de estar ali ativo, amém? Sendo um bom soldado, se equipando, se preparando ativamente. Então, se você deseja fazer parte da Comunidade dos Valentes, só colocar aí no chat, eu quero, igual a Miriam que acabou de fazer, amém? E você vai entrar, você vai ter esse acervo de ministrações que vão impactar e vão gerar uma revolução espiritual na sua vida. E você vai poder estar comigo, gente, toda segunda-feira à noite, ao vivo, às 20 horas, para um tempo de impartição, de conhecimento, de derramar da glória de Deus. Pastora, mas quando eu não puder assistir a aula segunda-feira, você vai poder assistir na plataforma. Depois a aula sobe para a plataforma e ela fica lá, tá bom? Então venha estar comigo dentro da Comunidade dos Valentes. Aproveite agora, amém? Essa campanha, amém? A campanha para levantar o exército, a campanha do exército de valentes, amém? Essa é uma campanha de exército de valentes. Então não sei quanto tempo vai ficar, mas a hora que o Espírito Santo de Deus falar assim, fechou, aí a gente volta pro preço normal, tá bom? Mas enquanto Deus mandar a gente ficar assim, a gente vai ficar, tá bom? Mas aproveite esse tempo para você fazer parte desse exército, amém? Vai ser poderoso demais, tá bom? Eu quero saber, você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Liliane, eu estou aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vinda, Liliane, Deus te abençoe. Prazer, querida, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. A minha missão é essa, ajudar você a se restaurar espiritualmente. Geval, a paz do Senhor Jesus Cristo, querido, Deus te abençoe. Pastora Viviane, minha pastora abençoada, cheia do Espírito Santo e do conhecimento, amém. Deus te abençoe, querida, pastora amada. Aleluia. Amém, vamos, isso pastora, vamos combater, amém, guerrear em nome de Jesus, a paz do Senhor, Keverson, Deus te abençoe, amém, pastor, isso aí não pode se distrair não, vamos fazer guerra espiritual lá, hein, na Comunidade Internacional Transformar, vamos guerrear, vamos batalhar, narabacai, enarabachou, enaramanarabaxê, minarai, remanarabachou, você tem dificuldade, tá encontrando dificuldade, quem tá em batalha espiritual aí, ninguém escreveu hoje? Ninguém tá passando por batalha? Pastora Valéria, posso fazer uma pergunta? Sim, querida, faz aí. Amém? Tem pouco tempo, mas que se der tempo de responder, eu respondo todas. Eu vivo isso, pastora, na minha igreja. Não tem esse ministério de libertação. Eu vejo muito inimigo atuando nas pessoas, Kélia. Então, Deus quer levantar você, viu, minha filha? Por isso, Deus te trouxe, tem te conduzido a você conhecer e entender. Deus tem revelado a você, tem aberto seus olhos para que você possa ser esse agente de Deus. Amém? Então, busque você mesma se equipar, tá bom? Meu marido não é convertido, bebe bebida alcoólica e guarda essas bebidas em casa. Eu oro e faço guerra.
Mas é peso, sim, Neide, é verdade, é uma batalha espiritual, mas Deus vai te dar vitória, amém? Faça batalhas espirituais estratégicas. Você já veio para a escola de profeta? Você já veio para a comunidade dos valentes? Vem para a comunidade dos valentes, amém? Nessa segunda-feira agora eu vou estar ensinando sobre intercessão estratégica. Amém? Intercessão estratégica. Vou te dar ferramentas poderosas para que você possa combater aí e vencer. Amém? A sua batalha espiritual. Sim, a luta é grande, mas maior é aquele que está com você, querida. A vitória será extraordinária. Extraordinária. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmã, estamos juntos nessa guerra, meu esposo também, isso aí, Carla, então vem aprender a guerrear, minha luta, minha filha, com depressão e ansiedade, e só pensa em suicídio, Girlene, essa menina precisa de cura, amém? Então assim, você tem que descobrir qual é a raiz dessa enfermidade, a raiz desse problema. Essa raiz pode ser uma perseguição espiritual. Existem outras pessoas depressivas na linhagem geracional, ou ela pode ser uma raiz emocional, tá bom? Então tem que chegar na raiz desse problema, ela tem que passar por cura emocional. O Espírito Santo de Deus quer trazer cura e restauração para a vida dela. Eu indico para ela o check-up espiritual, viu? Que é uma mentoria, um tratamento espiritual, para que ela possa alcançar. Para que ela vai fazer uma investigação espiritual minuciosa da vida dela, vai ser acompanhada durante 3 meses e ela vai descobrir qual é a verdadeira causa. Nós vamos descobrir qual é a verdadeira causa desse problema, a fim de que ela possa passar por essa cura emocional, uma libertação espiritual e romper espiritualmente, tá bom? Depois você me chama no direct. A mentoria check-up espiritual em grupo tá fechada, mas você pode tentar uma vaga na mentoria individual, tá bom? Mas nessa live Deus está abrindo o nosso entendimento para guerreiros contra Satanás. Glória a Deus, Cacá, isso mesmo, aleluia. Busca sua cura e libertação, aí você vai crer no Senhor. Quando a luz entra, toda a treva vai embora. Isso aí, temos que lutar contra as trevas. Isso mesmo. Aleluia. Graça e paz, Marcos, Shalom, Adonai. Deus te abençoe. Narabacaio e narai. Remenerere mamaio e nalabachou e naramanai. Nenenechei hanarai. Remenelequeio e nachou hanarai. Menekei ho enarabachou, nekei anarabachou enarabachou enarai. Pai do Senhor, Carla, Deus te abençoe, querida. Uma batalha tremenda, mas hoje Deus abriu a minha visão de como orar. Amém, Cacá, louvado seja Deus. Eu estou perdida no meio da guerra e eu não consigo lutar. E na cidade que moro agora não tem ministério de libertação. Michele, vem para a comunidade dos valentes. Amém? Continue me acompanhando. Deus vai te dar vitória, querida. Pai do Senhor Jesus, pastora Valéria, apóstolo Jefferson Lima, ora por mim, pela minha casa. Deus te abençoe, apóstolo. Fica aí, eu vou estar orando por todos. Amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, no nome poderoso de Jesus. Você possa receber uma habilitação celestial para vencer todas as guerras, todas as batalhas, romper espiritualmente para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Narabachou. Como faço para entrar na comunidade dos valentes? Liliane, é só você botar aí, eu quero. Tá bom? Você vai receber o link para matrícula, tá? Deus tem me usado muito, pastora, para me ajudar a entender meu ministério e minha identidade em Cristo. Deus tem me usado, né? Amém. Glória a Deus, Bianca. Eu louvo ao Senhor, amém. Isso é graça e obra do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz, pastora linda. A paz, minha filha linda, Carlinha. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, querido? Deixa eu orar por você. Narabacapatarabaxou e narabanarai.
Emeniriri babacatarabachou enaramanai. Feche seus olhos. Oh, enarachou enarabacatarai. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora na frente. O sangue do Cordeiro de Deus, repatarabachou, eu declaro uma blindagem espiritual agora, repequetarabachou enaramanai, repacatarabachou, Senhor, passa, tu és o general de guerra, chequepecatarabachou, passa agora em vistoria pelo seu arraial, chequepequetarabacapatarabachou enaramanai, envia anjos, Senhor, anjos ministradores, checatarabachou enaramanai, com marcas espirituais, e comece agora a remover os corpos, a tratar aquele que está ferido, aquele que está paralisado, aquele que está quebrado, aquele que está partido, traz cura, traz cura, traz cura, traz cura, o Espírito Santo de Deus me revela amargura de alma, raízes de amargura que brotam no coração e que tem contaminado toda a estrutura familiar. Eu quebro agora essa maldição de raízes de amargura. Eu me coloco como embaixadora do Deus vivo, ministra do Evangelho de Deus nas regiões celestiais com Cristo Jesus, com todos os principados e potestades e hostes espirituais da maldade debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus, eu coloco um manto de visibilidade sobre nós. Eu entro no oculto do tabernáculo do Senhor, juntamente com todos aqueles que estão agora unidos comigo em fé e tantos outros que estarão comigo conectados em fé. Em nome de Jesus, eu declaro fogo, 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 fogo. Eu removo agora essa raiz de amargura. Em nome de Jesus, eu declaro fogo. Teque, pacá, chocotorocopotorocopotou. Em nome de Jesus, ministra agora. Senhor, que os teus anjos venham. Traz unguento. Traz unguento. Narabacapatarabachou enarabanai. Repequetarabacapatarai. Cura, cura, cura essa ferida. Chacatarabachou da dor. Narabachou enarai da tristeza. Repatarabachou da decepção. Chequepequetorocopotorochou enarai das palavras. Repequetarabachou que feriram, repequetarabachou da desonra, em nome de Jesus, levanta, suscita, levanta, desperta, em nome de Jesus, esse guerreiro, esse valente, em nome de Jesus, liga agora, narabachou enaramanai, repatarabachou, recebe força, vigor, recebe agora fogo, poder do Espírito Santo, recebe força, renovo, em nome de Jesus, estratégias de guerra para continuar a combater. Eu declaro a força, o renovo. Recebe um chão sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Você recebeu fogo, unção, poder de Deus sobre a tua vida. Marcos botou oração poderosa, fui renovado no fogo. Amém, aleluia.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quem estava se sentindo enfraquecido, que não estava mais conseguindo orar, que não estava mais conseguindo guerrear e que sentiu um toque agora, uma renovação espiritual, recebeu a unção de Deus sobre a sua vida. Coloca aí, Shekatarabashou Enarai. Eu via muitos soldados, oh meu Deus, Renarabashou, prostrados, caídos, machucados. Quem sentiu a raiz de amargura saindo, sendo liberada? Ó, Michele colocou eu, Renarabashou, Enaramanalabashou, Enaramanalabashou, Enarai. Eu via famílias sendo contaminadas, raízes de amargura tocando filhos, tocando a família, toda uma família já. Oh meu Deus, amargurada, Narabashou, Enaramanalai. Aleluia, Ana Clara, botou eu senti, pastor, amém, Ana Clara, aleluia, glória a Deus. Rose botou eu senti renovo, glória a Deus. Márcia Regina, poder de Deus, que glória, aleluia, aleluia. Eu senti muitos arrepios, o impacto, né, do poder de Deus com a opressão maligna caindo por terra. Glória a Deus, aleluia. Shekatarabashou enarabalabashou enaramanai. Eita, Deus maravilhoso, aleluia, aleluia. Remamamanarabashou enaramanai. Recebe renovo, graça, poder de Deus sobre a tua vida, querido. Amém, aleluia, glória a Deus. Se você foi edificado, fortalecido através dessa live, entenda que existem mais pessoas que também serão. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Nós temos um encontro aqui de segunda a sexta ao meio-dia, na hora do valente. Olha, Luciana, vi caixão descendo da sepultura quando a pastora estava orando por raízes de amarguras em família. É mortes espirituais, né? Isso é morte espiritual, porque a raiz de amargura, ela contamina muito e pode levar à morte, né? Então, em nome de Jesus, né? Que Jesus toque agora nesse esquife e que haja cura e restauração. Eu sinto vontade de chorar, de tristeza e desejo de ser cheia do Espírito Santo. Oh, seja cheia, Michele. Esse choro está lavando a tua alma. É a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus lavando você. Amém? Então recebe com alegria no seu coração aquilo que Deus está te entregando e está fazendo. Amém? Aleluia. Deus está virando teu cativeiro. Amém. Na área sentimental. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querida? Aleluia. Então, amanhã temos um encontro marcado, se Deus permitir, ao meio-dia, tá bom? E se você quiser se você tem um desejo no seu coração de se equipar para combater o bom combate e prevalecer, venha fazer parte desse grande exército de valentes junto comigo na comunidade dos valentes. Coloca aí no chat, eu quero, e eu te vejo lá. Deus te abençoe, valente de Deus!